Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Levanta um pouquinho, Fernando. Levanta. Aê. Leva treinando o nome. Olha lá. Aqui, agora, aqui. Agora nós vamos ter que agora botar no lugar e abaixar e travar lá na frente. Vamos fazer isso aí, porque aqui a gente já está botando no lugar. Já está bem firme no primeiro lado, né? Vai lá, isso. Eu estou segurando aqui, já está tudo no lugar certinho. Tá. Você puxa para baixo aí, vamos tentar travar aí. Foi? Foi. Estamos aqui com o Fernando, que é um dos apoiadores aqui do grupo, aposentado, tá de passagem para Bahia. Parou aqui e botamos para trabalhar. Tá gostando, Fernando? Oh, tá bom demais. Nós colamos essa longarina aqui da linha d'água e agora eles estão preparando para a gente poder colar do outro lado. Ó, o Fausto tá usando todas essas pecinhas aqui, ó, que era lixo, para servir como cunha, porque se tirar daqui, quando pisar do lado de lá, essa peça aqui levanta. Aí ele tá reforçando todo esse lado de cá para a gente poder trabalhar colando a longarina do lado de lá agora. Primeira longarina da linha d'água colada. E olhem que lindo que ficou essa popa. Estamos colocando cada vez mais ossinhos no nosso esqueleto. E tá ficando muito bonito, não tá não?
talking about? Fausto, o que você está fazendo aí? Eu estou criando uma lixadeira. Você tem lixadeira que pega esse disco e eu estou fazendo que pega esse disco. Tá aqui. Agora eu vou colar isso aqui em cima e aí eu consigo lixar superfícies retas, lisas. Porque se eu lixar com isso aqui, ele vai fazer marcas. Dessa maneira, não. Dessa maneira, você debasta assim, um canto quando vai fazer o encaixe, né? Para chanfrar, ela é ótima para dar o acabamento e para superfície lisa como essa aqui. Fiquei a manhã inteira, porque algumas ferramentas ela é polegadas, a outras é milímetros. Você não acha no mercado mais polegadas. Aí você tem que pegar a chave L milímetro e limar e fazer uma polegada. Aí demora a manhã inteira para fazer isso aqui, para fazer uma régua, para começar a marcar a parte de cima lá, ó. Ele tem que ter uma régua certinha, não empenada, e aí eu estou fazendo de compensada, porque o cedro australiano, eu faço ele hoje certinho, amanhã ele está todo torto. E esse aqui não, esse aqui ele fica amarrado, e aí eu posso trabalhar com... Essa peça aqui toda, eu fiz com essa régua aqui de compensado, sabe? Ela ficou certinha, então como funcionou, eu vou ampliar para fazer a parte de cima. Então vou colar aqui, agora começar a preparar direitinho e colar, tornar uma régua só mais grossa. Laminada, ela fica firme. Eu posso mexer e ela não quebra. É só isso que eu estou fazendo. Oi, gente! Hoje, mais uma vez, vou trabalhar em um casamento um pouco maior, com umas 100 pessoas, mais ou menos. E eu que estava literalmente só o pó, toda suja de pó, agora estou arrumadinha, vou para uma festa e quero ver gente linda, bem arrumada, felizes, uma noiva esplendorosa. Quero me divertir um pouquinho, né? A gente trabalha e se diverte. Fausto, abaixo da linha d'água tá praticamente pronto, então. Não, os reforços, né? Esse aqui parece que é fraco pela proporção do barco, tá? Se uma onda bater aqui, você vai ter um efeito, mais ou menos, fazendo analogia, e você pegar um ovo caipira, botar na mão e apertar. Se ele estiver de lado, ele pode quebrar, e provavelmente ele vai quebrar. Mas se você virar ao lado dele, com a mão você não consegue quebrar. E, no entanto, é uma coisa frágil, que é o ovo. Tanto é que se fala, estou pisando em ovos, né? Para não quebrar. E a gente que mexe com o vento, com as pequenas forças, principalmente nos doldrums, esse barco vai andar muito, navegando entre as baixas depressões que tem dentro dos doldrums. Doldrums é uma região de baixa pressão. E dentro dele existe micros baixa pressão. Um lugar tem uma baixa pressão menor que a outra. Aí é um fluxo de vento. Vai um fluxo de ar, que é o vento. Pequeno, 3, 4 nós. Mas aí esse barco vai navegar. Nós vamos poder navegar, inclusive, nos doldrums, só se tiver calmaria completa. Mas aí vai ter a corrente que vai empurrar ele fácil. Então, se uma onda bater aqui, pelo formato dele todo, ele vai se afastar. Não vai ceder. Isso aqui não vai ceder em hipótese alguma. Toda essa distância aqui, ó, uma onda para quebrar isso daqui,
não tem condições, ela vai se espalhar, ela não tem, a não ser que seja uma coisa que esteja na onda, né? Um pedaço de uma coisa sólida, né? Uma madeira. Mas aí não conta. Mas aí não adianta, qualquer um barco... Né? O que tem de diferente do Gurusaquete? Não, ele é muito mais reforçado, que essa distância aqui, ó, no Gurusaquete era mais passada. E não tinha... Não tinha essa longarina central aqui, ó. Sabe que isso aqui dá uma resistência fantástica. Enorme isso aqui. Então, ele aqui ele está mais que 50% relativamente reforçado com relação ao Gurusaquete, que deu a volta ao mundo sem uma fissura. É bom lembrar disso. Tá? Foram quase 70 mil milhas navegadas, tá? Com o Gurusá durante os 10 anos e nada trincou no barco. Então, isso aqui estando 50% proporcionalmente mais reforçado, lógico, calculando, não é linear esse proporcional, tá? É modo de falar, mas relativamente, esse aqui está 50% mais reforçado para o outro, que nós vamos navegar em mais parecido com o Gurusaquete, mas em alguns lugares não vamos pegar pauleira, e nós temos de riso, então, as velas, o mastro, o rig nosso vai ser preparado para isso, e a nossa vela, no terceiro riso, eu posso navegar com 70 nós. Então... Rapaz, eu vou querer botar esse barco em 70 nós, de tanto que você fala nisso. Eu vou querer botar, Fausto, não, eu pra falo testar. Muito disso, é porque é um marco. Eu vou querer velejar com 70 nós agora. Esse barco não tem essa boca toda, pra quê? É para resistir, aumentar o vento aparente. Não, vamos lá para Micronésia, e quando o cara falar, ó, vai passar um tufão por cima de vocês, eu vou falar, epa, vambora! Vambora para ver o que vai dar. Eu corro pra... Não vai correr nada, vamos pegar ele. Vou lá pro voador. Não vou, minhas pernas não vão virar gelatina mais, não. Eu peguei 6, não quero 7. Ó, o Fausto fez as escoas, mas falta colar, que a gente deve terminar. Essa semana agora, Vidora, no início dela, a gente vai colar os dois lados, então esse lado, as laterais dos cascos estão reforçadas. Eu vou começar a trabalhar então a parte do fundo e reforçar a quilha, os reforços que vão ter que receber, onde vai o motor, onde que vão bater o patilhão e aonde vai ficar o leme, esses lugares, os reforços que preciso fazer agora, né? Na construção agora do fundo. Depois que a gente fechar fica difícil. Fausto, mata minha curiosidade e da galera também, porque toda vez que eu abro perguntas lá no Instagram, sempre me perguntam se a gente tem prazos e eu digo que não. Aliás, se você ainda não segue a gente no Instagram, não deixa de seguir, é @veleiro-guruçá, tá? E só que agora eu acho que a gente pode ter assim visualizar. Será que até dezembro esse casco tá virado? Eu não sei. Não sei. Nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, será, Fausto? Não sei, isso aqui não depende só da gente, né? A gente está numa área, está no município, a gente tem muitos fatores que podem atrasar, né? Eu tenho uma certa idade, sei lá. Não, mas se a gente trabalhasse direto? Se trabalhar direto... Do jeito que a gente está trabalhando? É bem provável que por aí. Isso aí. Eu acho que a gente pode bater uma equipe, talvez venha pro Natal para cá para a gente poder virar os cascos. Talvez, vamos ver. Isso aí. Vai lá, Fausto, como que tem que terminar o vídeo? Gostaram? Então dá um likezinho aí para agradar a Guta. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Ô, Fausto, eu tinha feito o final do vídeo, mas aí eu tava editando e vi que tá errado. Na verdade, eu errei. Eu falei até semana que vem, mas é até quarta-feira que vem. Você não erra. Olha só. O negócio é o seguinte, pessoal, olha. A turma aí tá com tudo. Então, final de semana sobre a construção do barco. Domingo. Tá? No domingo, tá? Agora na quarta-feira, cara, a orelha vai doer. Que vai ser sobre cachorro, sobre viagem, sobre um monte de coisa. Sobre. A gente tá tendo um monte de ideia. A vida à parte, a vida. Vai ser, quer dizer, o lado social da coisa, tá? Então vocês vão conhecer os novos grupos, os novos membros,
nossas pretensões, como se nasce um projeto, quer dizer o projeto na fase embrionária, onde ninguém conhece muito bem cada elemento do grupo, mas todo mundo sabe que é aquilo ali que ele quer. E aí vocês vão testemunhar agora tanto o aspecto técnico como os bastidores, né, de um projeto como esse. Isso aí. Que de longo tempo você tem que diversificar, porque o estresse é o mal maior. Exatamente. Tá? É o mal maior que você tem que combater, é esse. E quando você monta a equipe, aí, se 4 elementos, são 4 maus, são 4 estresses que a gente tem que controlar um do outro. Tá? Posso esconder o meu facão, porque semana passada ele teve que dar uma carreira. É. Bom, então até quarta-feira que vem, galera. Tá, até quarta-feira, se vocês gostaram. Deixa o like. Dá um dislike aí pra Guta. Vou te dar um socão. Ela, não, Tia, não. Tá vendo como é que é? Ela é assim. Tchau. Tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações.